Mais um dia de eleições e de discussões na 62ª Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a maior e mais importante reunião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja com mais de 23 milhões de membros ao redor do mundo e mais de 200 países presentes. E aqui a representação global da igreja, discutindo, conversando, orando, buscando maneiras de melhorar o cumprimento da missão. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre cumprimento da missão. Mas antes de entrar com a pessoa que está aqui comigo, já vou apresentá-la e vou falar um pouquinho do ministério dela e da percepção dela sobre essa Assembleia. Nós estamos tendo algumas decisões muito interessantes e muito importantes, e é importante você prestar atenção. Lembrando sempre que você tem todos os detalhes, todas as informações mais minuciosas em gc.adventistas.org, nosso site de cobertura oficial. Bom, nós tivemos hoje o relatório da Comissão de Nomeações relacionado aos demais administradores das divisões, ou seja, o secretário executivo e o tesoureiro das divisões, das 13 divisões que compõem a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No caso da América do Sul, foram então apresentados os nomes e aprovados pelo plenário dos delegados o pastor Edward Heidinger como secretário executivo e o pastor Edson Medeiros como tesoureiro. Eles já vinham de um outro mandato como secretário e tesoureiro respectivamente e agora foram eleitos para um novo mandato, que é assim que o regulamento fala. Eles não são reeleitos, eles são eleitos para um novo mandato. Pode parecer estranho, mas é assim que o regulamento trabalha, porque ele entende que é um novo mandato, é um novo período de gestão. Então eles são agora foram eleitos para um novo período de gestão de 2025 a 2030. Pastor Edward Heidinger, secretário executivo da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e pastor Edson Medeiros como tesoureiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Mas houve outras eleições. Então nós tivemos há pouco tempo, agora nesse momento que eu estou aqui apresentando, nós tivemos há pouco tempo atrás a eleição dos titulares dos departamentos ou dos ministérios da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sabe, na sua igreja você tem um ministério, né? Então, tem esse mesmo ministério com uma liderança numa associação ou missão, tem essa mesma liderança numa união, tem essa mesma liderança numa divisão e tem essa mesma liderança em nível global na Associação Geral. Então são os diretores desses departamentos que foram eleitos, os diretores titulares. Tem vários que foram eleitos, você vai ver depois a lista completa em gc.adventistas.org, mas eu quero destacar 3 nomes. 2 deles são de sul-americanos, que foram apontados para funções específicas. Um deles é Mário Martinelli, que até agora era o diretor-geral da editora chamada Safeliz, uma editora que fica na Espanha, uma editora adventista, como a Casa Publicadora Brasileira, por exemplo, é do mesmo ramo. Essa editora publica livros em português, inglês, espanhol e até em outros idiomas. Ele era o diretor-geral dessa editora, passou então agora a ser o diretor da área de publicações, que é a área responsável por expandir os materiais literários da igreja, o trabalho de comportagem, está tudo ligado ao Ministério das Publicações. O pastor Mário Martinelli já trabalhou há mais tempo atrás como líder nessa área, também em regiões administrativas da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Outro que foi nomeado para um novo mandato, ou eleito para um novo mandato, melhor dizendo, foi o pastor Marcos Bonfim. Marcos Bonfim, então, foi eleito para ser o diretor de mordomia cristã para os próximos 5 anos. Ele que já vinha de um outro mandato como diretor de mordomia cristã. Mordomia cristã é a área da fidelidade, a área de motivação para que as pessoas possam ser fiéis a Deus em todos os aspectos da vida. Não é só em relação aos dízimos e ofertas, mas em relação à guarda do sábado, aos princípios que fazem parte da vida do cristão conforme a palavra de Deus. Então, pastor Marcos Bonfim. E um destaque na área de comunicação, que nós tivemos aí a nomeação, ou melhor, a eleição de Alissa Truman. Alissa Truman é uma teóloga, é uma pessoa que já vem
trabalhando nessa área de comunicação há um bom tempo, estava como diretora de comunicação assistente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia e foi agora eleita como diretora geral da área de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia em âmbito global. Então são os 3 destaques que eu trago. Os demais nomes você vai conferir depois em gc.adventistas.org. Também foram tratados vários pontos relacionados a 2 assuntos: regulamentos internos da igreja, e aí houve basicamente um destaque. Em relação aos regulamentos, foi dada uma definição em relação a alguns territórios que, por conta de tensões, de guerras, eles passaram a ter uma coordenação mais direta com a Associação Geral. Caso, por exemplo, da União da Ucrânia, que, por motivos óbvios de guerra, passou a ter a necessidade de se reportar diretamente à sede mundial da igreja. Então, eles trataram disso na questão dos regulamentos. Nós temos um outro destaque também das discussões em relação a alterações no manual da igreja. Sim, o manual que você pode ter acesso, membro, ou mesmo quem não é membro da igreja, pode ter acesso ao manual da igreja Adventista do Sétimo Dia. Um dos destaques em relação a esse assunto de um manual foi sobre registro de membros. Tá, eu estou aqui com a minha colinha. Foi criada uma nova seção relacionada à transferência de membros e registro de membros, para proporcionar mais detalhes relacionados à necessidade de revisar constantemente quem são os membros da igreja. Qual é o grande objetivo aí? O grande objetivo é que as pessoas entrem em contato com aqueles que porventura não estão mais frequentando a igreja. Que eles entrem em contato, busquem contato com essas pessoas, para que não deixem de visitar essas pessoas antes de fazerem a regularização delas, que infelizmente muitas vezes significa não tê-las mais como membros, porque elas deixaram de aparecer e foi perdido o contato com elas. Então, foi trabalhado esse assunto também. Outro assunto sobre a confidencialidade por parte dos anciãos ou do ancionato da igreja com respeito à informação de práticas de dízimo dos membros. Então, se tratou bastante disso. Outro aspecto importante também discutido em relação a esse assunto na Assembleia Mundial. Outro detalhe, a necessidade dos oficiais da igreja darem um exemplo quanto à devolução de dízimos. Esse é um assunto que foi bastante discutido, debatido. E a necessidade dos jovens serem discipuladores, também se tratou muito disso. Então são alguns dos destaques. E agora aproveito para falar de delegados, falar de participação com uma delegada aqui, né? Professora Regina Souza, é de Minas Gerais, Brasil, para ficar bem claro, né? Ela é uma professora universitária, ela está fazendo doutorado na área de matemática, professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Isso. Que é uma cidade bem próxima, bem famosa, né? Conhecida, né, pela riqueza cultural e histórica, bem próxima de Belo Horizonte. Tudo bem, professora? Tudo bem, graças a Deus. Bom, é a sua primeira vez como delegada numa Assembleia Mundial. Eu queria que você falasse um pouco da sua percepção sobre o que você está vendo aqui na Assembleia, inclusive de tantas discussões. Eu sei que você está participando ativamente dessas discussões. Como você tem visto, como é que tem sido a sua experiência aqui? Assim, a parte técnica acaba sendo um pouco cansativa, mas acredito que faz parte, porque temos uma igreja extremamente organizada e isso me encantou. A organização, a recepção das pessoas, o cuidado com a gente, o cuidado com cada detalhe, o fato de você ouvir todos os tipos de observações e colocar sobre a mesa todas as questões que estão sendo levantadas, isso me encanta, porque mostra uma organização, mostra um comprometimento e mostra também um aconchego de todas as ideias, né? Lógico, temos uma votação, lógico, a maioria está representando as decisões da igreja, mas isso deixa a gente tranquilo. E o que me encantou também é tanta gente diferente, né? Tanta cultura. Você conseguiu fazer alguns contatos Não, por aí? sempre. A hora do almoço é o melhor, né? Você conversa com várias pessoas, com várias percepções. É muito legal, muito interessante. Eu estou me sentindo, assim, realizada por estar participando disso e vendo a missão acontecer, porque os relatórios finais, né? O que é passado para a gente, o que acontece nas outras divisões, o quanto a igreja está comprometida em avançar.
me leva às lágrimas. Quem me conhece sabe que eu sou chorona, de carteirinha. Mas, legal, hein? mas assim, não tem como não se comover. bonito, Fazemos né? parte de um movimento muito grande, muito legal. Que legal, e bem lembrado, né? Nós tivemos também, agora há pouco, a apresentação das novas uniões que foram aprovadas, mudaram de status algumas uniões, Colômbia, Sudão do Sul, Gana, agora me faltam todos os nomes, Costa Rica e outros países que agora, Filipinas também. Então, eles puderam demonstrar um pouco mais a riqueza nessas regiões específicas, né, professora? Sim, sim, bem interessante, bem interessante. Agora, professora, você tem um trabalho missionário muito relevante e muito interessante em Minas Gerais. Isso é importante destacar, os delegados que estão aqui são missionários, são envolvidos na missão. Fala um pouquinho do seu trabalho, assim, de uma maneira bem resumida, que eu sei que é um trabalho bem completo, que é uma classe online, né, de estudos de profecias. E como é que funciona isso e como tem sido o trabalho atualmente, como é que tem sido os resultados também, as percepções que você tem tido com esse trabalho? Então, eu sempre dei estudos bíblicos presenciais, mas devido à dinâmica, trabalhar numa cidade, morar numa cidade, trabalhar em outra, eu precisei migrar, vamos dizer assim, para o online. Mas Deus abençoou de forma grandiosa. Então, eu consigo atender de maneira online alunos dentro da universidade, o que para mim era um sonho que se concretizou nesse semestre. E eu consigo também atender, através de estudos proféticos, pessoas adventistas que querem se atualizar e não adventistas de várias denominações que procuram a gente tentando embasar, tentando entender um pouco isso, né? Então, assim, é muito bom ver a mão de Deus agindo, porque tivemos batismos através dessas classes. Que coisa boa, hein? Sim, temos alunos convidando pais para participarem das classes com a gente. Isso é fantástico. E, assim, é gratificante também ver que Deus age agora com essa questão online tanto quanto, pelo menos eu acho, no presencial. A mão de Deus, ele está com a gente, qualquer que seja o meio, qualquer que seja o método, o Espírito Santo age e age de maneira poderosa. Bom, eu sou suspeito em falar, falou de classe profética, eu me empolguei completamente, eu gosto, trabalho com isso também, então realmente sei que tem um impacto muito bonito e a igreja está crescendo cada vez mais com esses ministérios. Uma palavra final de motivação para quem está assistindo a essa assembleia, não está aqui que nem você, mas está assistindo, uma mensagem inspiradora para elas, assim, uma mensagem final que você poderia deixar? Sim, se coloque sempre à vontade de Deus. Coloque o seu trabalho, a sua vida, o seu dia a dia para Deus e fala: Senhor, estou aqui. Essa é o que eu tenho para te oferecer. E Ele vai agir. Ele vai usar qualquer que seja o seu ofício, qualquer que seja o seu dom, qualquer que seja o seu talento para a honra e glória dEle. E a gente vai alcançar cada vez mais pessoas para a honra e glória dEle novamente. Professora Regina de Souza, muito obrigado, uma das delegadas que está aqui pela primeira vez participando, trazendo suas percepções e trazendo um pouquinho, bem pouquinho ainda do seu trabalho missionário, que a gente vai também escrever. Nós estamos preparando uma matéria mais completa sobre esse ministério, que vai estar em gc.adventistas.org, assim como a transmissão e muitos outros detalhes. Continue com a gente, um grande abraço e nos vemos na próxima.